Olá pessoal, sejam bem-vindos ao A Hora é Agora, com os comentários da prova da FUVEST de 2016. E agora eu estou com os professores da área de língua portuguesa, comigo aqui Arnaldo, Leandro, Marcelo Miller, os alunos que fizeram a prova agora há pouco. Tudo bom? Tudo bem, Arnaldo? Ótimo, bem. Então, mais tá bom. feliz agora de olhar a cara de satisfação que eles tiveram. Cansados, mais felizes. Até porque foi uma prova de língua portuguesa exigente. A gente julgou aqui que a prova valorizou demais a boa leitura. Não é só uma prova de saber conteúdo e saber interpretar daquilo de maneira rasa. É uma prova que alguns exercícios, acho que vocês vão concordar, foram bastante específicos de fazer uma leitura, duas leituras, três leituras, uma palavrinha-chave ali que era aquilo que matava toda a questão. Nós gostamos muito da prova, achamos a prova assim, bastante seletiva e bem feita. Bem Cara, distribuída, bem distribuída. FUVEST, né? Bem feita, nos moldes do ano passado, mas muito bem feita. Tá, que legal. Leandro, você quer comentar alguma coisa específica de algumas questões? Sim, só concatenando com o que o Arnaldo falou, né, e já que o pessoal comentou, a prova exigia um pouco da leitura, e não só a leitura superficial, como alguma coisa aprofundada. Comento a primeira questão, que era um cartoon. Se eu não me engano, a primeira questão da FUVEST do ano passado também cobrou um cartoon, com efeito de humor, quebra da expectativa, tranquila essa questão. E aí o segundo texto, falava o texto do Boris Fausto. O Breno já comentou dessa interdisciplinaridade com história, um texto difícil. Uma das questões, só o recurso linguístico da interpretação não era necessário, precisava ter o conhecimento histórico. Então, fazendo a interdisciplinaridade aí. E uma outra questão também de provérbios, bem legal, que eles davam os dois provérbios, tinha que contrastar e ver qual que era o provérbio que combinava com o do enunciado. 18 questões, vocês falaram? 18 questões. 18 tá. questões de língua portuguesa. Tá. E 12 de livros. Ah, é? Legal. 12 de livros. Falando em livro, e aí, Marcelo, tudo bom com você? A prova bonita, né? Prova que realmente seleciona, que acaba deixando, a gente separa realmente o joio do trigo, né? A FUVEST é muito exigente, é uma excelente universidade, tem que fazer isso mesmo, né? Tem que pegar os melhores e bonito. Eu queria destacar duas questões. A primeira questão que se refere ao Capitão de Areia, em que exigia 3 conhecimentos. Primeiro, uma coisa atual, né? A questão da intolerância religiosa, mostrando que as religiões de cultura afro, de raiz afro, é uma questão de resistência cultural, não é uma questão só religiosa. Ela tem uma história, ela merece ser respeitada, que o Jorge Amado já apontava lá atrás. Segundo, na mesma questão, uma alternativa, falando da exclusão social, né, do processo de colonização que ainda não acabou. Né? A gente tem um processo aí em que os negros realmente estão excluídos do processo social em várias áreas, parece que a gente não está ainda raízes, né, do processo colonial. E mais bacana ainda, e aí com história, uma interdisciplinaridade com história, falando que os processos de modernização não só foram desiguais, como descompassados. Então, os ricos da cidade sabiam que era vacina, mas os ricos latifundiários não sabiam que era vacina. Então, quer dizer, não era uma questão só financeira, era uma questão também regional. É muito bonita essa questão. E eu queria também destacar a questão que falava do Machado de Assis. Né? Alguns alunos devem ter marcado uma memória do sargento de milícias, mas se olhasse bem na data, né, o professor Leandro apontou bem, uma professora analisando o período de 1870 a 1920. E Memórias Póstumas e Memórias do Sargento de Milícias dos anos 50. E aí o livro, né, do escritor que não se preocupa com pessoas, mas com o Brasil, que não se identifica com brasileiros, mas com o ser humano, é o Machado de Assis. É uma crítica até que se faz ao Machado, né? Machado é um escritor pouco brasileiro e muito internacional, muito universal. E aí algumas pessoas criticam isso, inclusive no Machado. Linda a prova. Que legal. Eu queria trocar uma ideia com os meninos, porque eu vou pedir licença para vocês, professores Leandro e Arnaldo, para receber o professor Fernandão e o Zé Ferreira. Não é isso? Então tá bom. Meninos, Ricardo, questão mais difícil da prova, de português, qual você achou que foi? De relacionar o livro com o texto, como o Marcelo Miller disse, relacionado com... Você ficava em dúvida entre Memórias do Sargento de Milícia e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas questões bem clássicas que você relacionava, personagens, típico de FUVEST mesmo. E para você, Má, qual foi a mais fácil? A questão mais fácil foram as que os professores deram as dicas na aula de ontem, falando sobre conceito religioso, falando sobre o trabalho, essas questões que eles citaram e que a gente pôde observar na prática a presença delas na prova. Legal. Aliás, você que está assistindo esse vídeo, procura aí que tem a aula dica que a gente deu no dia anterior da FUVEST, né, no dia 28, tem umas dicas bem interessantes. Posso voltar aqui para conversar com os professores? Professor Zé Ferreira, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você tem para dizer sobre a prova? Eu concordo com o que os colegas já disseram sobre a qualidade da prova. Tá? Uma prova muito acima da média, muito bem elaborada, procurando abordar um pouco de tudo, além de livros, a leitura de textos como charges, e cobrando também um pouquinho, tá? Ainda sutilmente, algumas questões gramaticais, mas questões gramaticais, a meu ver, até bem pesadas, como reconhecer a regência do verbo esquecer, lembrar que o verbo esquecer pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, dependendo do pronome,
para saber qual era o pronome oblíquo que substituiria o objeto, uma questão assim, com um grau elevado de exigência de conhecimento gramatical. Engraçado, desculpa interromper, a gente conversou com a Silvana no programa que nós gravamos de manhã, eu com o Marcelo, e ela falou isso, que a FUVEST ela pode ir mesmo na gramática pura, né? Vai. Mais do que as outras, né? Vai, não num número elevado de questões, mas busca. E, para variar, né, duas questões que envolvem a coesão de texto, né? Duas questões que envolvendo coesão, uma sobre o conector mas, e estabelecendo oposição entre quais elementos do texto, no caso, o apenas e o como dói, marcando uma oposição entre esses dois elementos no texto do Drummond, e uma questão também de coesão baseada em anáforas, né? Reconhecer a palavra setor como fazendo referência a quais elementos do texto. Em coesão é uma prática comum da FUVEST, eles cobram todo ano, uma questão mais gramatical de regência, duas de coesão, tá? Mas uma prova bastante equilibrada. Legal, legal. Sua opinião é a mesma, Fernandão? É a mesma. A opinião compartilho com todas as suas opiniões. Eu achei que a FUVEST, ela caminha sempre muito bem na discussão dos livros, né? Pediu mais gramática também. Eu acho que privilegia o bom aluno realmente. 18 questões, né? Algumas interdisciplinares, mas 18 questões, interpretação, gramática, 12 referente a textos de livros, né? Então, quer dizer, tem bastante ênfase nos livros. Dois textos eu gostaria de destacar. Um é A Cidades e as Serras, quando o Jacinto vai para Tormes e ele brota, né? Ele brota, se torna uma árvore frondosa, deu frutos, que são os filhos, uma sombra brigando sem casais. Então, essa transformação deu-se no campo, era tranquilo. Agora, a outra pergunta já não era tão tranquilo, porque a questão dizia qual obra, né, personagem, desculpe, que contrastava com esta do Jacinto. O Jacinto foi para Serras, se tornou realizado no campo e teve filhos. E ali, né, ele estava cercado de pessoas que o amavam. E já Brás Cubas, ao contrário. Brás Cubas não quis ter filho para não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria e morreu praticamente sozinho, com apenas 11 pessoas ao seu redor, né? Então, quer dizer, o contraste estava aí, mas havia a possibilidade do contraste ser com Jerônimo também, do Curtiço. Por quê? Porque um ficou feliz e o Jerônimo entrou em decadência, né? Então, quer dizer, dava essa dúvida para o aluno do Curtiço. Uma questão já mais elaborada. E o outro texto foi Confidências do Itabirano. Essa foi mais tranquila, mas o aluno tinha que observar que tem um interlocutor, que ele diz, ora eu te ofereço, oferece ao leitor. Então, se ele fizesse essa observação, ele mataria tranquilamente a questão. Foi uma ótima prova. Que bom. Que todos acertem as 18 questões. Obrigado por assistir esse vídeo e confira todos os outros no nosso canal.